Aleluia, que alegria estar aqui hoje para falar da palavra de Deus para vocês e para todo mundo que nos assiste. Quantos estão felizes por estarem aqui hoje? Aleluia, privilégio, né? Estamos vivendo num tempo onde ainda podemos pregar com liberdade. Gente, eu estou começando uma série hoje chamada O Criador dos Céus e da Terra. Na mensagem de hoje, o tema é o Criador dos Céus. Semana que vem falarei sobre o Criador da Terra. Mas eu queria introduzir dizendo que no início de um ano, né, com tantas dúvidas e prognósticos ruins, qual é o principal antídoto que todos nós precisamos tomar para não vivermos com medo, amedrontados, vivemos sem invadir os terrenos que Deus tem para nós, sem progredir? O antídoto para que nós não vivamos escondidos nas cavernas é a fé. Eu li uma frase de um pastor, o reverendo Samuel Rodrigues, a respeito de fé, que eu queria ler para vocês. A fé nos capacita para ver o invisível, abraçar o impossível e ter esperança no incrível. Também eu li uma pesquisa que fala sobre a fé nos Estados Unidos e vi várias frases que as pessoas acabavam falando a respeito de fé. Mas eu quero ler uma que eu gostei muito, que diz assim: a fé acaba com o estresse, destrói a ansiedade e desaparece com o medo. Um outro diz assim: a fé é um ato, um caminho para encontrar as soluções. Então, gente, a gente como cristãos, a gente como igreja, nós precisamos ter fé. Eu quero profetizar no ano de 2021 fé nas suas vidas, fé no seu coração, a fé que vai transformar não somente o mundo espiritual, mas o mundo emocional, porque esse é o melhor tempo, esta é a melhor oportunidade para que nós falemos da palavra àqueles que não têm direção, que não têm fé e portanto estão desesperados. Amém? Essa é a razão porque eu decidi apresentar para vocês o Criador dos céus e da terra. Porque não basta ter fé. As pessoas podem estabelecer, elencar um objeto da sua fé, e esse objeto será absolutamente inócuo, incapaz de transformar a realidade. Mas nós não, nós cremos no Deus vivo, no Deus verdadeiro. E ainda que vocês saibam de muitas coisas que eu vou lhes apresentar, eu quero refrescar sua memória, para você saber quem é o Deus a quem você serve, em quem você crê, e o que Ele faz na tua vida. Então hoje eu quero lhes apresentar o Deus Criador dos céus e da terra. Mais propriamente o Deus que criou os céus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu queria dar uma perspectiva um pouco maior para vocês do que é que Deus criou, porque às vezes isso é algo assim tão, como eu diria, abrangente, que as pessoas não conseguem mensurar o que a gente está falando. Então, em primeiro lugar, eu quero apresentar algumas medidas para que você entenda a grandeza de Deus, tá bom? Vamos imaginar que a distância entre a Terra e o Sol, que é de 155 milhões de quilômetros, seja uma espessura de uma folha de papel. Para vocês terem uma ideia da grandeza desse Deus que a gente está falando,
Bom, para vocês terem uma ideia, a Lua fica a 384 mil quilômetros. A luz do Sol demora 1 segundo e alguma coisa para chegar da Lua até a Terra. O Sol, que está a 155 milhões de quilômetros, a luz demora 8 minutos. Estamos falando de 300 mil quilômetros por segundo, tá? Eu quero mostrar para vocês a próxima estrela, a mais perto de nós, tirando o Sol. Ela fica a uma distância de 4,42 anos-luz. A primeira estrela, se o Sol demora 8 minutos para a luz chegar aqui, a primeira estrela depois do Sol demora 4,42 anos. E aquela mesma folha de papel sulfite, que representa a espessura, né, que representa a distância da Terra ao Sol, na próxima estrela seria uma pilha de 75 metros. É longe. Mas nós estamos falando aqui da primeira estrela depois do Sol, da mesma galáxia, tá bom? Se nós falarmos do diâmetro da nossa galáxia, quantos aqui sabem qual é a galáxia a qual nós pertencemos? Via Láctea, que é uma galáxia espiral. A distância dessa galáxia, de fora a fora, se a gente fosse colocar na mesma relação da espessura de uma folha de papel sulfite, a distância seria uma pilha de 517 quilômetros. Está dando para vocês entenderem o tamanho da criação de Deus? Sim ou não? Agora, veja, gente. Nós somos parte de uma galáxia. Os cientistas já garantem haver 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia com uma média de 100 bilhões de estrelas. Isso é só para você ter uma ideia da vastidão da criação deste Deus Criador. Eu quero considerar um pouco mais agora a criação das estrelas. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 16, a Bíblia diz assim: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o Sol e a Lua, né? O maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Aliás, a Bíblia diz que Deus chama todas elas pelo nome. Bom, se temos 100 bilhões de estrelas na Via Láctea, nós temos 100 bilhões de galáxias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as estrelas, tá? Na constelação de Órion, há 2 estrelas que eu quero mencionar, porque eu não sei se você já sabe, isso aqui não é uma aula, tá, de ciências, mas o nosso Sol é uma estrela de luz amarela e o tamanho dele é uma estrela mediana. Existem estrelas muito maiores do que o Sol, e muito mais quentes, e muito mais brilhantes. Na constelação de Órion tem uma estrela que se chama Rigel. Esta estrela, gente, é a 7ª estrela mais brilhante do céu que a gente vê. E ela é cerca de 85 mil vezes mais luminosa e quente do que o Sol. Antares, uma outra estrela também da constelação de Órion, é 36 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. Gente, vocês estão conseguindo imaginar o tamanho do universo que Deus criou? Se a gente pegar, por exemplo, no centro do Sol, o Sol no seu núcleo, a temperatura é 16 milhões de graus centígrados. Se você pegar a energia contida no tamanho de uma ponta de uma caminhoneta Bic, tirar lá do centro do Sol e colocar aqui
em São Paulo, a cidade de Salvador inteira é incinerada pelo poder da energia do Sol, que é uma estrela mediana. Para vocês terem uma ideia, a energia que o Sol despende num dia é mais do que toda a energia despendida no planeta Terra desde o dia da criação do mundo. Isso tudo para dizer para vocês que Deus é esse que você crê. Agora eu vou começar a pregar a Bíblia. Agora eu vou começar a falar de algumas aplicações. Por que nós temos que entender a dimensão, o tamanho, a grandeza do Deus que nós cremos? Porque muitas vezes nós temos um discurso de fé, mas diante de qualquer situação adversa, nós reagimos da mesma maneira que todos os ímpios, que não creem num Deus todo-poderoso. Então eu quero falar de algumas aplicações na vida daqueles que creem no Criador dos céus e da terra. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que nós podemos nos aquietar nele. Salmo 46, versículo 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aquietai-vos. Há momentos da vida da gente que a gente tem que parar e não fazer nada. Quando o povo de Israel estava com o exército de Faraó atrás de si, e adiante de si tinha um mar vermelho, o povo começou a brigar com Moisés, a reclamar: escuta, Moisés, não tinha túmulo suficiente no Egito? Você nos trouxe aqui para que a gente seja enterrado aqui? E Deus mandou eles aquietarem. Mas em seguida Deus fala: por que clamais a mim? Diga ao povo que marche. Então repita comigo assim: tem momentos na vida que a gente tem que aquietar e saber que Deus é Deus. E tem momentos na vida que a gente tem que avançar, porque sabemos que Ele é Deus. Então eu quero profetizar na tua vida que Deus quer que o teu coração esteja quieto, esteja tranquilo, esteja em paz. E quando Ele disser marche, marche, porque este ano é um ano de conquista. Este ano não é um ano em que os filhos de Deus vão ser avassalados por toda essa crise que está aí. Este é o ano do milagre. Mas primeiro temos que ter um coração quieto em Deus, de saber que aquilo que podemos fazer, Ele espera que façamos, e aquilo que não podemos fazer, Ele o fará, porque Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas a Bíblia diz também que Ele nos preserva com seu poder. Neemias 9:6, e notem que esse texto está argumentando que Deus cuida de nós, preserva a nossa vida, e Ele diz: o Deus que criou os céus e a terra. Só Tu, Senhor, só Tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Queridos, a Bíblia diz que Deus preserva até os animais. Que dirá você que tem o seu nome escrito no livro da vida? Saibam vocês que quando Jonas foi chamado por Deus para ir para Nínive, e começou a pregar, muito chateado, porque ele não queria que o povo os ninivitas se convertessem. E Deus, quando vai argumentar com Jonas, fala: Jonas, você acha que eu não me preocupo com as vidas que estão lá e até os animais? Deus está falando para Jonas: eu não quero julgar essa terra, porque lá tem muita gente, lá tem animais, eu amo todos esses. Então aqui, novamente a palavra de Deus está dizendo que o Deus que criou todos os céus e a terra e tudo que nele há, Ele é um Deus que nos preserva com vida. Glória a Deus. Você pode crer que Deus preserva a tua vida, que Deus preserva aquele que nele crê? Ah, pastor, mas tem muita gente morrendo com Covid. Tem. Mas eu quero dizer para você, crente não morre de véspera. Se morreu de Covid é porque estava na hora, porque Deus é Senhor da vida e da morte. Amém? Deus cuida de nós.
Aleluia! Em terceiro lugar, Ele é o nosso refúgio. Salmo 90, 1 e 2 diz assim, esse é um salmo de Moisés: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Tudo na vida passa, não é isso? O mundo é um mundo de tendências. Outro dia eu estava caminhando, até com o Cícero, pastor Cícero, a gente estava caminhando e a gente ficou falando, né? Eu moro num condomínio em Alphaville, de algumas casas mais antigas, um conceito mais antigo, outras mais modernas, um material diferente, uma apresentação diferente. O mundo se transforma constantemente, mas Deus é imutável, e a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio de geração em geração. Foi dos meus avós, foi dos meus pais, é meu refúgio, é dos meus filhos, será dos meus netos, e até que Jesus venha para estabelecer o término dessa terra, Ele continuará sendo o refúgio de todo aquele que nele crê. Glória a Deus. Você pode dar um grito de júbilo, você pode dizer aleluia. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Ele é o nosso socorro. Salmo 124, 8 diz assim: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Queridos, até o nome de Jesus salva. Você está me entendendo? Até você proferir e invocar o nome de Jesus, já basta para que você seja salvo, tanto no nível espiritual, tanto da morte eterna, como também de qualquer que seja a intervenção, o ataque do inimigo contra a sua vida. Amém? Então clame em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Amém, irmãos? Nós temos um amigo muito querido, um médico, eu não vou citar o nome dele porque não pedi permissão, que tem todas as comorbidades, diabetes, obeso, parará, parará, parará. Pegou Covid, deve estar no hospital há uns 35 dias. Entrou absolutamente desenganado. A esposa dele me ligou e falou: olha, eu quero a sua ajuda em oração, porque Deus me falou que nós temos que orar por ressurreição. E eu falei: estou com você. E desde então, todos os dias ela posta os áudios dela, eu entro, assisto os áudios, oro aquilo, segundo aquilo que Deus mostrou para ela. Para encurtar a história, irmãos, ele já está sentado, já está consciente, e Deus fez milagres. E os médicos estão dizendo: eu não sei como aconteceu isso, porque aonde os médicos não podem agir, Deus pode. Amém, igreja? Aplauda, glorifique a Deus. Nós não temos que temer. Quando você não tiver socorro, saiba que o socorro já está garantido em Cristo. E o salmista diz que quem nos socorre é o Deus que criou os céus e a terra. E essa é uma das verdades mais incompreensíveis, porque é um Deus que Ele é transcendente, né? um Deus ontologicamente autossuficiente. Ele não precisa de nós, Ele sempre existiu. No entanto, Ele ama as suas criaturas, então Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, mas Ele é imanente, Ele também se manifesta às suas criaturas, se manifesta aquele que invoca o seu nome. Então diga: Jesus, socorro, e o socorro é presente no dia da angústia. Amém, igreja? Então, igreja, levanta a cabeça para o céu e avance, porque este ano nós vamos conquistar as vidas para o reino de Deus. Aleluia! É o ano das pessoas se converterem. Não se esqueça, é na hora da tragédia que o Deus Todo-Poderoso se manifesta. Foi diante da tragédia contra os
Os egípcios, que Deus manifestou o seu poder e arrancou de lá quase 2 milhões de judeus, e fez que do nada uma nação nascesse. E Deus os acompanhou no deserto, sendo uma coluna de nuvem durante o dia para os proteger do sol causticante, e uma coluna de fogo para os dirigir durante a noite. Esse é o Deus, e o texto diz que Ele é o nosso refúgio de geração em geração. Ele não mudou, jamais mudará. Ele sempre vai se importar. Ele sempre vai se importar. E o nome de Jesus é o nome de Deus. Quando você lê no Velho Testamento todas as nomenclaturas, todos os nomes de Deus, todos eles se aplicam a Jesus. Quando Deus se manifestou a Moisés, Moisés disse: e se me perguntarem quem é o Deus que te enviou? Ele diga Yahweh. Ele disse: o eu sou. Mas Jesus, lá em João capítulo 8, quando estava debatendo com os fariseus, ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E todas as vezes que Jesus dizia: eu sou o pão da vida, Yahweh. Eu sou a porta, Yahweh. Jesus é o Yahweh, amém. Mas aqui em Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim, no início, no princípio criou o Deus Elohim, o Deus Criador. Mas João capítulo 1, versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, por Jesus, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Então hoje, meu querido, quando você invoca o nome de Jesus, você invoca aquele que criou os céus e a terra. Querido, você acha que existe alguma coisa que Ele não saiba? Quando alguém vai criar um produto, geralmente tem aquele processo primeiro de ficar concebendo, imaginando. Geralmente equipes se reúnem para definir como é que é o produto, como vai ser a sua aparência, a quem ele é destinado. Deus não precisou de equipe, Ele concebeu tudo. Ele sabe onde está a cura desse vírus. Ele sabe o que vai acontecer na história dos homens. Eu quero te dizer, meu querido, o que você precisa é invocar o nome de Jesus. Todos os dias na sua vida, fale alto o nome de Jesus, porque esse nome é poderoso. Ninguém resiste ao nome de Jesus. Aleluia. Então no ano 2021 a igreja vai se levantar forte, com testemunho de vida e de ressurreição, porque Deus é um Deus todo poderoso, é o Criador, mas Ele nos deu a possibilidade de invocar o seu nome, e o seu nome é poderoso. Em quinto lugar, eu quero dizer que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu amo o Salmo 136. O Salmo 136 inteiro, ele repete o seguinte padrão. Eu vou ler com vocês. Eu vou ler só os primeiros 5 versículos. Mas o Salmo inteiro diz isso. Rendei graças ao Senhor. Vocês podem ler comigo, irmãos? Vamos lá? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Que mais? Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Você sabe o que a palavra misericórdia significa? Tem 2 palavras que são maravilhosas: graça e misericórdia. Graça é Deus te dar algo sem que você mereça. E misericórdia é Deus não te dar aquilo que você merece, sempre em termos de punição. Ou seja, você cometeu um erro, você pecou, você merece juízo, merece. Deus fala: não vou julgar. Isso é misericórdia.
E este salmo inteiro diz: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa, o motivo de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam cada manhã. No ano de 2021, a misericórdia do Senhor se manifestará na sua vida que está me vendo do outro lado do mundo, porque eu sei que agora tem muita gente na Europa, e eu abençoo vocês, e eu declaro a misericórdia do Senhor em todo o Brasil, em todo o continente brasileiro, e também na Europa, na Ásia, no continente norte-americano, na América do Sul. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Amém? Dê um grito de júbilo aí. Se expressa, meu irmão. Todos esses textos falam do Criador e dos seus muitos atributos, e como Ele se relaciona conosco, as suas promessas se aplicam à nossa vida. Mas Isaías 44, 24 diz que Ele é o nosso Redentor. Você sabe o que a palavra Redentor significa? Redimir é libertar mediante um preço pago. No nosso caso, o preço da nossa redenção foi o sangue de Jesus. Assim diz o Senhor, Yahweh, que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. O que Ele diz para você? Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Deus está dizendo para você: você está com medo de quê? Desde o ventre da tua mãe eu te formei, eu criei os céus e a terra. Você está com medo de quê? Sou eu que te redimo, sou eu quem paguei o preço para que você pudesse ser livre. Amém, igreja? Então, quando você estiver vivendo momentos de temor, e todos nós temos, eu não estou aqui dizendo que eu não tenho temor, não. Eu já fiz esse teste aí do Covid umas 7 vezes. E eu confesso que toda vez que vem alguns sintomas, eu tenho que lutar, porque a alma é fraca. Mas a Bíblia diz que o espírito é forte, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, quando eu temo, eu começo a confessar a palavra, eu começo a declarar a palavra, eu começo a invocar o nome de Jesus. Teve um dia, uma semana, que eu estava passando por todos os sintomas. Eu fiz uma live maravilhosa, bem tarde da noite. Acabou a live, eu comecei: falta de ar, dor no corpo, transpirar, calafrio. Eu não tinha nem subido ainda para o quarto, mas eu falei: vou ficar por aqui mesmo. E eu comecei a orar alto, tudo que eu tinha dito na live, e comecei a repreender os demônios. Eu não tenho medo do demônio, porque quem cuida da minha vida é o Senhor dos senhores. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. E eu comecei a orar, irmãos. Eu comecei a orar, e aquela falta de ar saiu que nem se tivesse tirado da minha, com a mão assim. E eu dormi a noite inteira, porque Deus é assim, e nós temos que tomar posse das promessas de Deus. Esse Deus Criador também nos dá propósito. Quando Deus te concebeu, quando Ele te formou, Ele já estabeleceu o teu código genético, as características, as peculiaridades, as habilidades, os dons, tudo isso já estava lá impresso desde o momento da concepção. E depois Deus ainda administrou todas as circunstâncias, o lugar onde você nasceu, a educação que você recebeu. Por quê? Para que você cumprisse um propósito. E uma vida sem propósito é uma vida vazia. Lá em Atos capítulo 14, versículo 15, Barnabé e Paulo estão na primeira viagem, e eles encontram um coxo, um paralítico na cidade de Listra. E eles curaram aquele homem. E aí então, eles eram pagãos, aquela região era uma região de pagãos, e eles começaram a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter e Mercúrio. Júpiter, Barnabé e Mercúrio, Paulo.
Vejam o que a Bíblia diz em Atos 14, verso 15. Olha a resposta desses dois: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Que lindo ver o apóstolo Paulo dizendo: eu sou humano como vocês, sou pecador como vocês, sujeito aos mesmos sentimentos. Ou seja, não há nada de grande em mim, mas a mensagem que eu prego, esta sim é poderosa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando vocês deixarem de crer na mentira, em deuses falsos, e passarem a crer no Deus verdadeiro que fez os céus e a terra, aí sim vocês terão deixado uma vida vã para ter uma vida de propósito. Diga assim: eu creio no Deus verdadeiro. Diga: minha vida tem propósito. Amém, irmãos? Você foi criado por Deus para brilhar, para proclamar o Evangelho, para crescer, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Mas para que isso aconteça, a tua fé tem que ser tirada dos objetos fúteis e vãos e ser colocada no Deus verdadeiro, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Por último lugar, eu quero dizer que a nossa relação com Deus, no ponto anterior eu falei nas aplicações deste Deus Criador dos céus e da terra, em relação a nós. Neste ponto eu quero lhes falar da nossa resposta, da nossa atitude para com Ele, que devemos todos adorar o Criador dos céus e da terra. Salmo 33, versos 3 e 6 diz o seguinte: entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Primeiro Deus está falando: eu gosto de cantar, eu gosto de que cantem para mim. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você tem que aprender a cantar, meu irmão. Tem que gostar de cantar, porque Deus está dizendo: cantem para mim, que eu gosto que vocês cantem para mim. Amém? Mas depois ele fala algo interessante: tangei com arte e com júbilo. Sabe o que Deus está falando? Não vem para mim com nada meia boca. Vai se apresentar a mim, se prepare. Porque tem gente que adora tudo que é bom, quando é para o mundo. Mas para a igreja, para que gastar dinheiro nisso? Para que a gente vai fazer isso? Está tão bom. Não, Deus está falando: vai apresentar louvor para mim. Primeiro tem que ter júbilo, tem que ter uma atitude correta no coração. E depois eu quero que vocês se preparem, apresentem arte para mim. Amém, igreja? Tudo que você fizer para Deus, não faça relaxadamente, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Aplauda com o Senhor, com júbilo, em nome de Jesus. A Bíblia diz também que nós devemos adorá-lo, porque Ele é o Rei de toda a terra. Salmo 95, versos 1 a 3. Vinde, cantemos a Yahweh, ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça e vitoriemo-lo com salmos. Por quê? Porque Yahweh, porque o Senhor é Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vamos nos ajuntar, querido. Satanás quis destruir aquilo que tinha de mais saudável, o hábito mais saudável da igreja. Chegava nos domingos, o Brasil inteiro, o mundo inteiro se reunindo. A Bíblia está dizendo: vinde,
vinde para o encontro solene, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graça e vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus, o Deus supremo e o grande Rei, acima de todos os deuses. Devemos adorá-lo porque Ele abençoa os que o temem. Salmo 115, versos 13 a 16. Ele abençoa os que o temem, os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. Deus não é preconceituoso. Ele abençoa os grandes e abençoa os pequenos. Por quê? Porque Ele abençoa os que o temem. Quantos aqui temem ao Senhor? Temer é uma reverência. Não é medo que afasta, temer é aquilo que nos leva a nos prostrar. Temer é você reconhecer que Ele é grande e que você é pequeno, que Ele é santo e que nós somos pecadores. Ele se alegra e Ele abençoa os que o temem. Não importa se você é grande, se você é pequeno, desde que você o tema, Ele te abençoa. O Senhor vos aumente as bênçãos. Toma posse, levante a mão para o Saulo e fala: eu vou tomar posse disso aqui. Que eu estou como profeta de Deus aqui profetizando. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Está entendendo? Esta terra tem que ser conquistada pelos filhos dos homens. Deus se alegra quando o seu povo compreende que a nossa relação vertical deve ser de adoração, de temor, de fé, de entrega, de aliança. Mas em relação ao mundo, Deus espera que nós o conquistemos, porque Ele deu para os homens. E Deus está dizendo: o Senhor te abençoe, abençoe você. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem? Você, seus filhos, você, os seus grandes, pequenos. E é assim que eu quero profetizar que no Brasil e nas nações do mundo que estão recebendo essa palavra, vai haver progresso. E o Senhor está abençoando, liberando uma bênção agora sobre você, sobre a sua família. Devemos orar e louvar porque Ele é digno de receber glória e honra. Apocalipse capítulo 4, versículo 11. A igreja já foi arrebatada neste tempo que João profetiza. E eles estão todos na presença do trono e diante do Cordeiro. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, diga glória, e honra, e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Querido, você não é um acaso, você foi criado pela vontade do Deus Todo-Poderoso. Até mesmo pessoas que foram concebidas através talvez de um ato de violência, de estupro, até estas pessoas têm o selo de Deus e têm a bênção de ter sido criadas por Deus. Amém? Você tem propósitos porque Deus te fez, Ele te criou. Em quinto lugar, nós devemos adorá-lo porque o seu juízo se aproxima. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo da história, preste atenção no que eu estou falando, que o joio e o trigo vão ser cada vez mais separados, que a água e o óleo vão se separar cada vez mais. Por quê? Porque Jesus disse: porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Por quê? Porque a Bíblia diz que nos finais dos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvido aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Querido, mais do que nunca você precisa se fincar na palavra de Deus e na fé no Deus Todo-Poderoso, porque Ele vem julgar a terra. Está se aproximando os atos absurdos, as afrontas, as blasfêmias a Deus
estão cada vez maiores. E a Bíblia diz em Apocalipse 14:7, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. O juízo não é porque Deus não ame, é porque o caos não se restabelece sem o juízo. A Bíblia diz que Deus é longânimo, e Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele não tratará do culpado como inocente para sempre. Então nós devemos adorar a Deus, porque Ele é um Deus que, ainda que seja longânimo, e nós estamos vivendo nesse tempo da graça. Mas quando findar esse tempo, quando o arrebatamento da igreja acontecer, irmãos, acontecerá um tempo de grande juízo sobre a terra, e nós devemos adorá-lo também por isso. Um dia, todo joelho se dobrará perante o Senhor. Alguns vão fazer em espírito de adoração. A gente já faz até hoje, né? A gente já se prostra hoje. Mas chegará um dia que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que era e é, haverá de ser o mesmo, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a origem e o destino. Aleluia! Igreja, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. O Senhor está dizendo para mim e para você: eu tenho o controle de todas as coisas, da sua vida, da sua família, da tua casa, dos teus negócios, está nas minhas mãos. Da sua saúde, das suas finanças, de todos os seus dias na terra. Esse Deus Todo-Poderoso é o nosso Abba, é o nosso Papai, é o nosso Salvador. A Bíblia diz que Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele queria se revelar para mim e para você, mas Ele não podia se revelar como um Deus tão grande, porque nós não compreenderíamos. Então Ele se esvaziou, se apequenou e tomou a forma de um ser humano, e andou entre nós, exalando vida, verdade, amor, misericórdia, perdão, graça. E este é o Deus, o mesmo Criador, que hoje está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você como sumo sacerdote. E lá em Apocalipse capítulo 4, quando João tem aquela visão, e ele ouve uma voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e quebrar os seus selos? Era um pergaminho que estava na mão direita de Deus. Houve um silêncio, e ninguém foi achado digno de abrir os livros. Aquele livro, queridos, é um título de propriedade da terra, porque Deus deu a terra para os homens, e Adão entregou para Satanás. Mas naquela hora está chegando o momento em que o livro vai ser aberto, e os selos que contêm os destinos da humanidade e do mundo vão ser abertos, e ninguém era digno. E de repente João chora muito, e ele ouve uma voz de um ancião dizendo: não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno de abrir os livros. O cordeiro que foi morto, ele é digno de abrir os livros. Querido, se ele tem os destinos da história dos homens nas suas mãos, não terá ele o destino da tua vida. Então entregue o teu caminho ao Senhor e entre em júbilo, em alegria, porque Ele é aquele que te sustenta, cuida da tua vida. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor, glorifique ao Rei dos Reis. Jesus, a salvação de Javé,
Ele habita em nós, através do Espírito. Muitas vezes, nós não nos apercebemos. Nada mudou, Ele continua lá. Mas nós estamos distantes dEle. Então quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo que sempre foi. Se você o invocar, se você entregar a sua vida a Ele, tudo irá bem no ano de 2021. Você entende isso? Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu queria me dirigir a você, meu querido, que entrou aqui hoje, e você que está me vendo pela internet. Este Deus Todo-Poderoso, Ele te criou, Ele te deu a vida, mas Ele quer dar um passo além. Ele quer vir habitar no seu coração. Como isso é possível? Pela fé. Fé de que Jesus é o Filho de Deus. Fé que acredita que Ele morreu naquela cruz pelos seus pecados. Fé que o seu sacrifício é capaz de perdoar os seus pecados, não importa quantos eles sejam, porque a palavra de Deus diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A palavra de Deus diz que bastou a morte de Jesus, e de uma vez por todas, todos os pecados da humanidade em todos os tempos foram contemplados. Mas você tem que se apropriar. É você que tem que dizer para Ele: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida. Eu quero que o Senhor dirija os meus passos a partir de hoje, todos os dias da minha vida. E a Bíblia diz que nós cremos no coração para a justiça e confessamos com a nossa boca para a salvação. Então eu quero te ajudar, você que está aqui hoje, que talvez tenha dúvida se fez isso de fato. Queridos, essa é uma coisa que você não pode ter dúvida. Você tem que ter certeza. Então, se você não tem certeza absoluta que o teu nome está escrito no livro da vida, se você não tem certeza absoluta que você tenha dado a tua vida para Cristo, hoje eu quero te ajudar a fazer essa oração. E eu quero orar por você e por você que está me vendo aqui na internet. Quantos de vocês querem entregar a vida para o Senhor, para que Ele seja o Senhor e Salvador da vida, e Salvador da tua vida? Levante a sua mão, eu quero ver onde você está para orar por você. Graças a Deus por essas vidas. Fica com a mão levantada. Há mais alguém aqui? Graças a Deus. Graças a Deus ali. Há mais alguém aqui? Eu não estou enxergando, os diáconos estão vendo? Graças a Deus, graças a Deus. Tem alguém aqui deste lado? Eu pediria que você ficasse de pé. Nós vamos fazer uma oração, graças a Deus aqui também. Não tenha vergonha, hoje é o dia de você envergonhar o inferno e glorificar a Deus com o teu ato. Fique de pé em nome de Jesus. E você que está aí, me vendo pela internet, tem um QR Code aí, você pode colocar o seu nome para que nós oremos. E coloque o seu nome dizendo: eu estou entregando a vida para Jesus. Levante a mão para o céu, diga: Senhor Deus, o Senhor criou os céus e a terra, e o Senhor me criou também. Hoje eu entrego o meu coração a Ti. Hoje eu declaro que o Senhor é Senhor da minha vida, é meu Salvador. Hoje eu entrego os meus medos. Hoje eu entrego a minha ansiedade. Hoje eu entrego, Senhor, os meus pecados. E eu creio que o Senhor, a partir de hoje, será o Salvador da minha vida. Nesse ano de 2021, eu vou viver para a Tua glória. Aleluia. Glória a Deus. A igreja aplauda ao Senhor. Mas eu quero te dizer que a partir de hoje, o Senhor está te dando uma nova vida e uma nova oportunidade. A partir de hoje você não estará mais sozinho. Amém?
Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Mas eu quero ainda orar por você que já é de Jesus, mas que talvez esteja vivendo amedrontado, com ansiedade, com medo. O momento pelo qual nós vivemos é um momento sério. Tem muita gente perdendo emprego, perdendo negócios. As coisas não estão indo bem para muita gente. Mas eu quero dizer para você que quando você é de Jesus, você não é qualquer um. O Senhor dos Exércitos é quem te redime, é quem cuida de você. Então eu quero que você, que está precisando colocar algo nas mãos de Deus hoje, levante do seu lugar e eu vou orar pela tua vida também. Eu vou pedir que você levante a sua mão para os céus, em rendição. Deus, aqui está o teu povo. Senhor, nós somos pequeninos, mas Tu és grande. E a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor abençoa os pequenos e os grandes. Senhor, porque até os grandes têm os seus vazios, as suas lacunas, os seus problemas. E os pequenos também, Senhor. Por isso agora, Pai, eu quero te pedir que haja um renovo, que haja um avivamento, Senhor. Oh Pai, nós queremos que o Senhor nos visite no momento da aflição, que nós saibamos que o Senhor está conosco e que nós não temamos nenhum mal que nos sobrevenha, porque o Senhor está conosco. Nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, o nosso trabalho, a nossa saúde, entregamos ao Senhor. E te agradecemos porque o Senhor é bom. Eu te peço, Senhor, que esta palavra possa ser levada aos quatro cantos da terra. E que cada um de nós que a recebeu seja curado, seja fortalecido, seja iluminado, Senhor. Porque teremos lutas e dificuldades, mas nenhuma delas vem para que nós morramos ou sejamos derrotados. Toda tribulação vem, Senhor, para que conheçamos quem é o Senhor. Ajuda-nos, Deus, nesse ano de 2021. A crermos mais em Ti, porque o Senhor tem grandes coisas para a Tua igreja, para cada um de nós que tememos ao Senhor. Por isso guarda, Senhor, as nossas famílias, cobre-nos com o sangue do Cordeiro e protege-nos, ó Deus, assim como o Senhor protegeu o povo de Israel por causa do sangue nos umbrais daquelas portas. Que cada lar, que cada filho Teu, Senhor, tenha o Senhor no coração, louvor nos lábios e um testemunho. Ó Deus, Maranata, vem Jesus. Queremos viver para Ti, Senhor, cada dia desse ano, como se o Senhor fosse voltar hoje ou amanhã. Mas ao mesmo tempo, Senhor, queremos viver planejando, sonhando, realizando. Porque quando o Senhor vier, queremos ser encontrados trabalhando, ó Deus, sonhando com as conquistas que o Senhor tem para nós. Senhor, eu te peço que os empecilhos para que a Tua igreja avance sejam quebrados, ó Deus. Pai, dá-nos graça, derrama sobre a Tua igreja uma unção de amor. Ó Deus, tira-nos, ó Deus, deste espírito beligerante, de guerra, de ódio. E que o amor do Senhor, através de nós, quebre todas as barreiras. Para a honra e glória do Teu nome. Que a graça do Senhor Jesus,
Que o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito sejam com todo o teu povo até a consumação dos séculos.